Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão se preparando aí essa semana para entrar em campo no domingo aí pela Série B, fora de casa contra a Ponte Preta. Vamos falar aí de retornos de vários jogadores ao time. Também vamos falar aqui da saída de um jogador importante do time titular do Vasco. E também vamos falar aqui da venda do garoto Bruno Gomes para o futebol russo, hein? Será que vai acontecer? Vamos explicar melhor que essa situação envolvendo o jogador e também muito mais. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, receber nossos vídeos postados aqui no nosso canal. Se inscreve aí se você é novo por aqui para ajudar a gente a chegar a 150 mil inscritos. Vamos bater essa meta aí, me ajuda aí a chegar nessa marca tão importante para o nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco entrará em campo aí contra a Ponte Preta no próximo domingo às 4 horas da tarde, fora de casa aí, pela segunda divisão. O Vasco que teve um péssimo resultado jogando em seus domínios na primeira rodada, frente ao Operário, tenta reverter essa situação, porque o Vasco hoje está na 19ª colocação e na Série B, na penúltima colocação, dentro da zona do rebaixamento, e precisa vencer a Ponte Preta para se afastar cada vez mais da parte de baixo da tabela e mirar o topo, né, que é que o Vasco tem que fazer. O Vasco tem que entrar para ser protagonista nessa Série B, mas o que a gente viu aí contra o Operário assustou, e assustou muito o torcedor vascaíno. O torcedor ficou bastante preocupado com a péssima atuação do Vasco, também ficou preocupado com essa péssima atuação no meio da semana aí na terça-feira contra o Boa Vista. O Vasco venceu, mas não convenceu ninguém, jogou um péssimo futebol e muitos torcedores já querem a saída aí do técnico Marcelo Cabo, já pede aí uma grande mudança no elenco vascaíno. Já tô falando aqui diariamente aqui que a zaga do Vasco tem que ser mudada, precisa contratar um zagueiro urgente, porque é preocupante demais ver o Hernando jogar como titular do Vasco. O sistema defensivo é uma mãe, entrega gol todo jogo. O Vasco só ficou 1 ou 2 jogos aí nessa temporada de 2021 sem tomar gol, cara, é um absurdo. Isso não pode acontecer num clube da grandeza do Vasco, mas vem acontecendo não somente agora, mas de anos, né? Mas as mudanças têm que acontecer aí na equipe. O técnico Marcelo Cabo terá algumas voltas importantes para esse jogo contra a Ponte Preta. Vai ter aí 4 reforços, né? Entre aspas aí, volta ao nosso time. Jogadores que estavam fora estão de volta aí, vinham se recuperando de lesão, e outros também que não puderam enfrentar o Boa Vista aí na terça-feira pela Copa do Brasil. O zagueiro Leandro Castan, o meio campista Marquinhos Gabriel, que são os jogadores mais aclamados aí pelo torcedor, pediram demais a volta desses jogadores ao time titular do Vasco, estão prontos aí a entrar dentro de campo contra a Ponte Preta. Também aí podemos ter a estreia do volante Michel, que já está regularizado no bid e vem agradando aí ao técnico Marcelo Cabo, que pode colocar ele no time titular. O Daniel Amorim, que ficou de fora do jogo da Copa do Brasil, por ele já ter enfrentado o Vasco, já ter vestido a camisa de outro time aí na Copa do Brasil, não tem condições de jogar com a nossa camisa nessa competição e vai voltar aí somente a disputar a Série B com a camisa do Vasco e vai estar de volta para esse jogo contra a Ponte. A provável escalação do Vasco para esse jogo deverá ser o goleiro Vanderlei, também o Léo Matos na zaga aí, possivelmente Hernando ou Miranda, juntamente com o Leandro Castan. A gente espera que o Castan volte ao time titular. E também aí uma dúvida grande na lateral esquerda, né? Lateral esquerdo, o Zé, que está sendo reavaliado aí pelo Vasco. O jogador parece que está se queixando de algum incômodo aí, ou pode ter desenvolvido alguma lesão e deverá ficar de fora dessa partida, e possivelmente podemos ter aí o Riquelme jogando ali na esquerda, ou quem sabe até mesmo a improvisação do Michel jogando como lateral, né? Lembrar o torcedor que o Vasco contratou ele por essas características, né? Por jogar de volante, também joga na zaga e na lateral esquerda, um jogador polivalente, e pode fazer ali a esquerda e ser, quem sabe, uma novidade. Eu acho que o Michel é meio pesadão para jogar de lateral, não sei se seria válido colocar ele na esquerda. Eu preferiria, óbvio, dar mais chance pro garoto Riquelme, porque tem talento, apesar de ser muito novo, ainda inexperiente, mas tem um bom talento, tem uma boa técnica. Eu acho que ele só vai adquirir experiência jogando. Se ele não entrar dentro de campo, se ele não ganhar mais minutos com a camisa do Vasco, ele nunca vai ser esse jogador todo que a gente espera dele, que muitos torcedores já conheciam o Riquelme de muitos tempo atrás, lá do Sub-15, Sub-17 do Vasco, na época que ele fazia parte aí das seleções de base do Brasil. Jogador muito promissor, muitos times europeus vieram até o Vasco para tentar
tentar levar esse jogador para a Europa. Ele está no nosso clube e precisa ser lapidado melhor. Eu acho que tem que dar sim mais sequência para o jogador desenvolver, assim como deu para o Matias Galazza, né? E completando o time no meio campo, possivelmente pode ser mantido o Rômulo, né? Já que o Marcelo Cabo, em entrevista, falou que gostou do futebol apresentado pelo Rômulo. Não sei se o Andrei será mais uma vez titular ou o Matias Galazza, talvez tenha dúvida aí entre os dois. No meio campo, possivelmente a volta do Marquinhos Gabriel ou o Sarrafiori, que também agradou e muito o técnico Marcelo Cabo e fez o gol da vitória contra o Boa Vista aí na Copa do Brasil, né? No ataque, possivelmente aí Morato, Gabriel Peck e também o Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de domingo aí contra a Ponte Preta. Amanhã devemos ter mais alguma informação aí do provável time do Vasco, alguma certeza que vai ter mudanças realmente no time aí do Vasco e tomara que entre aí focado, porque o Vasco precisa vencer a Ponte Preta para não passar susto aí, porque com certeza, meu amigo, se perde para a Ponte Preta, a situação vai ficar feia mesmo e o Marcelo Cabo, ó, vai balançar mais que nunca e pode até mesmo, quem sabe, dependendo do resultado, ser demitido pelo péssimo futebol que o Vasco está apresentando, não somente pelos resultados. O Vasco não joga nada, o Vasco parece que não treina, o Vasco não joga, entra dentro de campo, parece que come uma feijoada antes dos jogos e joga essa porcaria que a gente sempre tá vendo aí dentro de campo. Algumas coisas tem que mudar e isso passa pelo trabalho do Marcelo Cabo, que tem que rever alguns conceitos aí e montar um time do Vasco, até mesmo um pouco mais fechadinho, para não ficar essa zona toda aí, a zaga tomando gol todo jogo, o meio campo não protegendo absolutamente nada. Deixe nos comentários se você faria alguma alteração nesse time do Vasco, quem você colocaria nesse time titular do Vasco, o que você faria aí se fosse o técnico Marcelo Cabo. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da situação do volante Bruno Gomes, jogador aí que é reserva do Vasco, né, revelado pelo nosso clube, vem sendo sondado aí, especulado muito forte aí no Spartak Moscou da Rússia. Esse clube, inclusive, tirou o Rômulo a primeira vez que ele saiu do Vasco, né, lá em 2011, foi para o Spartak Moscou lá na Rússia e agora eles estão de olho em mais um jogador do Vasco para tirar aqui do nosso clube, o Bruno Gomes. Segundo algumas informações, o valor de mercado do atleta é de 4 milhões de euros. Não vazou nenhum tipo de proposta aí, os valores oferecidos pelo Spartak Moscou. Somente que o valor de mercado do atleta é 4 milhões de euros, equivalente a um pouco mais, um pouco menos de 24 milhões de reais. E o Vasco, se vende o Bruno Gomes, vai lucrar essa grana. Eu acho que seria válido. O jogador não é titular, não é queridinho do torcedor. O Gomes não é um jogador unânime no Vasco, né? Eu acho que seria interessante sim o Vasco vender esse jogador. Aqui o Vasco já tem muitos volantes aí no elenco, né? Contratou o Michel, contratou o Romulo, já tinha o Andrei, Matias Galazza. Só que aí o Bruno Gomes vem tendo poucas oportunidades e quem sabe pode ser vendido. Até o momento ninguém da diretoria do Vasco se posicionou veio a público para esclarecer melhor essa situação. Até porque se tiver algum negócio deve estar em negociação aí e o Vasco não vai deixar vazar nada, como vem sendo feito aí com negociações, contratações e também aquela venda do Thales que foi bastante silenciosa, ninguém descobriu aí antes do tempo que o Thales estava sendo vendido para o New York City e agora o Bruno Gomes pode ser aí negociado com o Spartak Moscou e na minha opinião eu quero sim que o jogador seja vendido porque o Vasco precisa de dinheiro hoje e com certeza e precisa usar esse dinheiro para investir aí, trazer um zagueiro para ser titular do Vasco. Deixe nos comentários o que você acha dessa situação aí envolvendo o Bruno Gomes, se você venderia o jogador, se você acha que o Vasco tem que segurar mais o jogador, aumentar talvez essa pedida aí, porque segundo as informações o valor de mercado do atleta é de 4 milhões de euros. A gente não sabe qual o valor que o clube russo irá oferecer ao Vasco, obviamente não vai oferecer o valor que ele vale aí no mercado. Vamos aguardar e também ver se o Vasco vai contratar mais jogadores, porque precisa. Tá assustando demais o torcedor esse time do Vasco e como eu já falei inúmeras vezes, precisa contratar um zagueiro. Alexandre Pássaro, pelo amor de Deus, olha esse time do Vasco, olha a zaga do Vasco e veja se não precisa contratar um zagueiro urgente para esse time do Vasco. Precisa muito mesmo de um zagueiro bom na jogada aérea e que tem até mesmo uma boa, razoável velocidade, porque o Hernando é muito lento e não consegue ganhar uma pelo alto. Deixe nos comentários qual a posição mais carente no Vasco, quem você traria para ser jogador do Vasco. Muitos torcedores ainda sonham com o Alex Teixeira, que foi recusado lá no São Paulo. São Paulo alegou que o salário do atleta é altíssimo, não tinha condição nenhuma de contratar esse jogador e ele segue fora da realidade financeira aqui do futebol brasileiro. E para voltar pro Vasco, meu amigo, somente por amor, somente ele abaixando demais os seus salários aí para fechar com o nosso clube e aceitar jogar a segunda divisão com a camisa do Vasco, o que eu acho que é impossível de acontecer.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí o que você espera para esse jogo contra a Ponte Preta no domingo, hein? Tomara que vença. Tem que vencer, hein, seu Marcelo Cabo, senão a coisa vai ficar feia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Saudações vascaínas a todos e tamo junto.